Olá, galerinha! Quem está falando é o professor Sebastião Aguiar e hoje teremos mais uma aula de História do projeto Minha Escola Virtual Aprendendo em Rede. O tema da aula, as grandes navegações portuguesas. Na aula de hoje veremos quais foram os primeiros territórios alcançados pelos portugueses no período das grandes navegações. Em aulas anteriores já vimos que Portugal foi o país que deu início às grandes navegações, ou seja, à expansão marítima. A primeira conquista portuguesa nesse período de expansão marítima foi Ceuta, um importante entreposto comercial árabe no norte da África. Os portugueses exerceram seu domínio sobre Ceuta por volta de 1415. Em seguida, conquistaram ilhas do Oceano Atlântico como Madeira e Açores e alcançaram o litoral atlântico da África. A partir de então, deram início ao periplo africano, contornando pouco a pouco a África e estabelecendo feitorias e fortificações militares por toda a costa. Então, como vocês podem observar aí no mapa, o periplo africano é justamente essa navegação que os portugueses faziam pelo litoral da África. Saíam de Lisboa e se direcionava até Calicut, como vocês podem observar. Agora conheceremos as principais expedições comandadas pelos portugueses. É importante sabermos que foram três. A primeira, comandada pelo português Bartolomeu Dias, a segunda comandada por Vasco da Gama e a terceira comandada por Pedro Álvares Cabral. Vamos conhecer primeiramente as expedições de Bartolomeu Dias. Em 1488, a expedição comandada pelo português Bartolomeu Dias alcançou e cruzou o extremo sul africano, que liga o Oceano Atlântico ao Índico. O local, que era chamado de Cabo das Tormentas em razão das violentas tempestades, foi rebatizado de Cabo da Boa Esperança. Vasco da Gama. Em 1498, Vasco da Gama desembarcou em Calicut, na Índia. Sua viagem garantiu a Portugal o controle sobre o comércio das mercadorias orientais, estabelecendo acordo com os líderes locais. Pedro Álvares Cabral. 2 anos depois, em 1500, Pedro Álvares Cabral e sua esquadra chegavam ao território americano, no litoral nordeste do que viria ser o Brasil. Após alguns dias, a esquadra seguiu para a Índia, onde seriam embarcadas especiarias orientais. Vamos conhecer agora aí no mapa as expedições de Bartolomeu Dias, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. Como vocês podem observar, essas expedições partiam de Lisboa, Portugal, e contornava todo o continente africano, que a gente chama de periplo africano. Então vamos começar aí pelas navegações de Bartolomeu Dias. Vamos ver aí que ele saía de Lisboa e navegou até o Cabo da Boa Esperança, que antigamente era chamado de Cabo das Tormentas, porque era um lugar muito perigoso chegar até aí, porque aí tinha grandes ondas, tempestade. Então quando ele chegou aí, foi batizado de Cabo da Boa Esperança. Depois, nós tivemos as viagens de Vasco da Gama. Veja que o Vasco da Gama saía de Lisboa, Portugal, contornava também o continente africano e chegava na Índia, na região ali de Calicut, Goa. Nós temos também as expedições de Pedro Álvares Cabral, essa em amarelo. Como vocês podem observar, ele saiu de Lisboa, primeiramente chegou ao Nordeste brasileiro, como vocês podem observar aí no pontinho preto, e em seguida se direcionou para Calicut. Veja que na Índia, veja que as navegações também de Cabral contornava todo o continente africano. Vocês devem estar se perguntando por que eles queriam ir para a Índia e por que eles não iriam pelo território, já que havia ali, de certa forma, um lugar que dava para eles irem pelos territórios, pelo continente africano, então pelo continente europeu. Porque essas rotas comerciais do continente estavam dominadas por duas cidades italianas, que era Gênova e Florença. Então eles buscavam uma rota alternativa para não entrar em conflito com essas cidades. Agradeço a atenção. Para finalizarmos a nossa aula de hoje, responda às questões 1 e 2 do bloco de atividade MEB, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe nossa aula.